Bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Que alegria nesta manhã de sexta-feira nos reunimos ao redor da palavra, daquilo que nos anima, daquilo que nos põe de pé, daquilo que diz verdadeiramente quem nós somos. Bom dia, sextou com essa de salvação, sextou com essa de sabedoria, sextou, meus irmãos, minhas irmãs, com a alegria e a certeza que Jesus nos deu a graça da vitória. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Foi Ele e é por Ele que nós temos acesso ao Pai. Por isso, neste dia, nesta manhã maravilhosa, tenha em seu coração a gratidão a Cristo Jesus, por ter dado a sua vida, por ter dado o seu corpo, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao coração misericordioso de Deus. Bom dia! Que alegria poder nos reunirmos ao redor da palavra de Deus, ao redor daquilo que nos anima, ao redor daquilo que é real e verdadeiro ao nosso coração. Que alegria poder estar aqui, Fernanda. Bom dia, Tere Ramalho. Bom dia, Flaviane. Bom dia, Dona Teresita. Como é que tá o Ceará? Meu Deus, se aqui tá quente, eu fico pensando nesse Ceará, hein? Meu Deus do céu. Bom dia, Edna. Deus abençoe. E, gente, eu tô tendo uma graça maravilhosa de receber aqui a visita da nossa querida irmã, aqui da família de fé, Edilane. Estamos reunindo pessoas tão queridas através da vida dela que veio aqui nos visitar. Então, estamos honrados pelo Senhor por ter nos dado esse privilégio, né, de encontrar pessoas tão queridas, tão abençoadas. E nesta manhã, gente, de sexta-feira, né, alegres e animados por tudo aquilo que Deus está fazendo. Bom dia, Flavi! Deus abençoe, minha irmã! Que alegria! O Mateus, conheci o Mateus ontem, gente. Que gracinha de nenenzinho. 2 meses, parece que o menino tem 6 meses. De tão grande e esperto. Tão bom, né? A gente fica tão feliz quando a gente vê que os filhos das nossas irmãs de caminhada estão aí desenvolvendo tão bem. Bendito seja Deus pela vida do Mateuzinho, né? Ontem tão gostosinho, tão lindo. Cristiane Targa, bom dia, minha irmã. Deus te abençoe. Gisele, alegria, né? Meus irmãos, hoje eu queria trazer um trecho do livro Caminho, que a gente está aí nesse propósito, né, de leitura espiritual do livro Caminho. E hoje eu queria trazer um trechinho que eu fiquei encantada por ele. Na verdade, são 2 trechos. Quem está com o livro Caminho e quiser me acompanhar, o número 598, e depois a gente só vai virar a página para o 607. 598 diz assim: como é grande o valor da humildade. Acima da fé, da caridade, da pureza imaculada, reza o hino jubiloso da nossa mãe em casa de Zacarias. Porque ele olhou a humildade da sua serva. Eis que desde agora me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Quem tiver o livro Caminho, vira a página 607. A humildade é outro bom caminho para chegar à paz interior. Olha que interessante. Foi ele que o disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para as vossas almas. O número 608. Não é falta de humildade conheceres o progresso de tua alma. Assim podes agradecer a Deus. Mas não te esqueça de que és pobrezinho e que vestes um bom terno emprestado. Eu estou lendo, já terminei, na verdade, de ler este capítulo, né, que fala da humildade. E vem falar da paz interior que a humildade traz. Porque a humildade é quando nós sabemos e reconhecemos quem nós somos, os limites que trazemos, não caímos na tentação da vaidade e reconhecemos, se não é a graça de Deus, nós não fazemos nada. O humilde, ele está sempre elevando a Deus em seus feitos, em suas obras.
Ele reconhece que ele não fez nada. Vem de encontro, gente, com o evangelho de hoje. Vem de encontro com aquilo que o evangelho está falando. Eu fiquei refletindo sobre a paz interior. Porque é uma das coisas que, se a gente pudesse, a gente comprava ela, né? Mas a paz interior, ela não é comprada, ela é adquirida na medida que eu me conheço, na medida que eu aproximo de Deus. A paz interior, ela vai ganhando uma dimensão dentro do nosso coração. E aqui eu não estou falando de uma vida sossegada. Aqui eu estou falando que mesmo em meio a grandes tribulações, a grandes provações, você se encontra em paz. Mesmo em meio a grandes desafios das perdas, mesmo em meio aos grandes desafios da decepção, da frustração da vida, você está em paz. Quando você reconhece que você não é nada e que Deus é tudo em você, as coisas começam a tomar uma outra proporção no seu interior. É no interior que Deus mais trabalha. Às vezes a gente cria uma expectativa daquilo que Deus pode nos dar do lado de fora. Mas a nossa grande riqueza está dentro de nós, a nossa vida interior. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou. Quantas pessoas têm dificuldade, gente, dificuldade de concentração? A maior dificuldade da pessoa de se concentrar não é o seu temperamento, não é o ambiente que ela está, mas é a dificuldade que ela tem de olhar para ela. Tem pessoas que têm dificuldade de olhar para o espelho e se ver, porque não aceita o rosto, porque não aceita o corpo, porque não aceita o cabelo. Mas, na verdade, não é o seu exterior que você não aceita. Às vezes você não aceita a vida que você tem, a pobreza que você passou na sua infância, a rejeição que você sofreu. Talvez você não aceita a sua mãe, o seu pai. Talvez você não aceita aquilo que você viveu. Então você tem dificuldade de silenciar. Hoje em dia, então, isso tudo acentuou muito. Isso acentuou muito porque as pessoas chegam em casa, a primeira coisa que elas fazem é o quê? É ligar uma televisão, é ligar um rádio, é ligar alguma pregação. E aí eu tô aprendendo de Deus. Na verdade, isso é uma fuga. Porque você precisa silenciar para você se ouvir. Ouvir às vezes a tua alma que chora. Ouvir às vezes o teu interior que precisa desse silêncio. E quantas pessoas não conseguem se enxergar, se conhecer, porque tem dificuldade de olhar para si. A maior distração nossa é essa. Eu não quero olhar para mim. Eu não quero ver a minha verdade. A minha verdade que eu digo assim, é o que eu realmente sou. E o humilde, a pessoa humilde, ela precisa entrar nesse processo. Porque ela reconhece, eu sou uma pessoa que depende da graça de Deus. Eu não sou aquele super-herói, aquela mulher maravilha. É a graça de Deus que está sobre mim. A vida interior, ela anda de mãos dadas com uma alma desejosa pela humildade. Quem é humilde se conhece, se conhecendo, vai tendo mais paz. Porque você para de se cobrar. Você para de colocar fardos e você vê que quem vai te ajudar, quem vai cumprir é o próprio Deus. Você só precisa estar ali. O resto é tudo com Ele. Isso é graça, gente. Isso é só pela graça que nós conseguimos e pela bondade de Deus, generosidade de Deus e a disposição de cada um. Amém? Vamos tomar o evangelho de hoje. Antes, vamos ler a palavra, a oração da manhã, né? Desculpa, gente. Vamos ler a oração diária. A oração diária. Essa reflexão, ela trouxe, vamos dizer assim, uma certa inquietação também para o meu coração, né? Porque é importante a gente parar em alguns momentos para refletir verdadeiramente quem nós somos e quem nós temos nos tornado. Eu sei que talvez essa palavra, esta reflexão de hoje, vai incomodar muita gente. E eu rogo ao Espírito Santo que incomode. Porque nós não podemos ir empurrando a vida com a barriga.
Nós precisamos ser quem Deus nos pede para ser. E nós não podemos cantar aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu não. Eu levo a vida, eu conduzo ela com a graça de Deus. E isso me traz paz. Isso me traz paz. Porém, né, a gente está vendo aí, né, dentro do contexto deste ano, dessa geração, que o silêncio é uma coisa, parece que é uma violência. E não é. O silêncio interior, o silêncio de dentro, nos traz a verdadeira paz. Amém? Vamos tomar então página 11, oração para a gente rezar todos os dias. Veja que Deus, ele está conduzindo a gente, né? Não tem como não perceber. Quem estava na oração aqui ontem vai lembrar de como o Espírito Santo foi conduzindo a nossa meditação da palavra. O excesso das redes sociais, o excesso dos filmes, o excesso de estar na mídia, o excesso de saber da vida dos outros, o excesso de estar no celular. E hoje Jesus vem falar da paz interior. Veja que ele está ligando uma coisa com a outra, né, Tere Ramalho? Ele está falando uma coisa pra gente, porque ele não quer nos ver para trás. Deus quer nos ver caminhando para frente. Então preste atenção. Você que está me ouvindo hoje, você que teve a oportunidade de ouvir ontem, Deus está ligando uma coisa na outra. E se ele está fazendo isso, insistindo com isso, é porque você está tendo uma vida que precisa hoje de uma exortação. Então depois você não vai dizer, ai, Deus não me ajuda. Não, Deus está insistindo em algo que você precisa assumir e mudar de vida. Posicionamento. Preste atenção. Se Deus está colocando coisas e coisas semelhantes, repetidas, é porque ele está te chamando a atenção. Daqui a pouco ele fala assim, vou parar de falar. Vou parar de falar. E aí você fala, Deus não fala comigo, eu tô num deserto, ai não sei o quê. Não, Deus tá falando, Deus tá insistindo e você não quer ouvir. É aquele ditado, né? Cansei. Não que Deus cansou de nós. Deus tá vendo se a gente acorda, né? Então fique atento aos sinais de Deus. Fique atento aos ensinamentos que Ele está nos dando para que a gente se torne uma pessoa melhor, semelhante a Ele. Amém? Então, preste atenção. Vamos pegar a nossa oração, um sacode de Deus cedo, hein, Fernanda? Pensa. Vamos pegar então página 11, a oração para nós rezarmos todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem paz, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a graça de uma compreensão, de um entendimento da palavra de Deus. Espírito Santo, prepare a terra do nosso coração e não permita que nenhum de nós perca uma palavra que seja, mas que possamos ser terra fértil. Transforma o nosso coração, Espírito Santo, com a presença da palavra de Deus em nós. Transforma a nossa mentalidade, Espírito Santo, para que possamos pensar
e ter uma mentalidade semelhante à de Cristo Jesus. Nós pedimos a intercessão de Maria sobre o nosso dia de hoje, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós vamos ter que viver e enfrentar. Que ela, como a grande mestra da vida, possa nos ensinar a ser de Deus neste tempo, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Vamos tomar comigo a palavra de Deus? Hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, dos versículos de 26 a 34. Marcos 4, dos versículos de 26 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como esta, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E este evangelho de hoje, Jesus, então, ele vem falar da graça de Deus. Ele vem falar da dinâmica do reino. O reino de Deus que é pregado, mas que ele entra em nós e está em nós pela graça. Nós fazemos a nossa parte, que é ir à igreja, que é participar dos sacramentos, que é fazer a nossa adoração, a nossa oração pessoal, a nossa oração comunitária, que é o que a gente faz aqui toda manhã, né? Uma oração comum, todos nós rezamos com a palavra de Deus. Mas Jesus diz que isso tudo é importante, mas se não tiver a graça, nada vai acontecer. É preciso que tenha a graça. E a graça é esse dom invisível de Deus que age no nosso coração. A graça é a parte de Deus em nós. É a parte da força, da sabedoria, do discernimento de Deus dentro de nós, de uma forma invisível. Porque o pecado, quando entrou, nos impede de ver isso, nos impede de ver a graça. Nós não conseguimos contemplar o mundo espiritual. A partir do momento que nós começamos a nos aproximar de Deus, as coisas espirituais começam a ficar mais nítidas, mas nem tudo a gente vê. Nós não conseguimos, devido ao pecado, devido à nossa tendência à maldade, que é a nossa concupiscência, a nossa inclinação a fazer o mal. E veja que Jesus, então, ele fala dessa dinâmica do reino, que somente Deus pode realizar verdadeiramente dentro do nosso coração. O reino de Deus. O que seria o reino de Deus aqui na terra? Seria a presença dele aqui na terra. Jesus, quando ele fala da pregação do reino, Jesus ele vem falar da força de Deus aqui, que nós precisamos acreditar. Hoje a gente fala desse reino, né, do reino do dinheiro, o reino do prazer, que a sociedade tem pregado. Ou eu escutei esses dias, né? Qual é o reino defendido neste tempo? O dinheiro
e o prazer do sexo principalmente e do consumismo, do poder. Isso é prazeroso. Então, o que mais é pregado? Não é o reino de Deus, mas é o reino do dinheiro que escraviza, que domina, porque a gente fica cego às vezes com este reino implantado, às vezes dentro do nosso coração. O reino do dinheiro e o reino do prazer. Porque o prazer nos leva à fuga. Eu quero anestesiar a minha dor. Eu vou lá e como. Eu quero anestesiar a minha dor. Eu vou lá e bebo. Eu quero anestesiar a minha dor. Eu vou lá e uso uma droga que me dá prazer. Eu estou com uma dor muito grande no meu coração. Eu vou lá e pratico a pornografia, o sexo, enfim. Estou com uma dor muito grande. Eu vou lá e me envolvo com o jogo porque me dá prazer ver que eu consigo ganhar. Me dá prazer aquela adrenalina. Então, essa cultura desses dois reinos são muito fortes no tempo de hoje. E aí Jesus vem falar, trazer a presença de Deus, falar do reino de Deus, falar da graça, falar de Deus nos tempos de hoje é conseguir trazer essa presença dele. E veja, meus irmãos e minhas irmãs, aqui eu não estou falando nem da cultura diabólica. Eu estou falando da cultura que é do diabo e escondido, né? Atrás do dinheiro e atrás do prazer. Quando nós entendemos que o reino de Deus, ele está acima de tudo isso, nós entendemos que eu preciso trazer essa comunhão com Deus aonde eu estiver. A autêntica e verdadeira pregação do reino de Deus é essa. É atrair a glória de Deus, a presença de Deus para o nosso tempo. E às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não dá atenção para isso. Mas todas as vezes que eu entro em comunhão com Deus e Deus está em mim e eu nele, eu sou transformado. Talvez você não vê uma transformação de um dia para o outro. Mas se você mantém a comunhão, se você mantém a busca, você vai percebendo que você vai mudando, sem ninguém te obrigar. Você vai vindo de uma forma natural, porque Deus faz isso. Deus, ele transforma a gente naturalmente. Não há sofrimento quando Deus vem transformar. Há alegria e realização. Deus, quando ele nos transforma em alegria e realização. Deus, ele nos realiza. E a gente se sente feliz. A gente se sente pleno, porque a gente não faz o que todo mundo está fazendo. A gente faz o que a gente nasceu para fazer. É igual você olhar para uma mangueira. É uma árvore. Mas quando está prestes a dar muita manga, ela solta o quê? Ela solta flor. Se você pegar uma jabuticabeira, quando ela está prestes a dar uma leva de jabuticaba, antes ela solta o quê? Ela solta flor para dizer o quê? Eu nasci para dar jabuticaba e eu estou plena em dar jabuticaba. E a nossa alma, ela se sente assim quando a gente está fazendo o que a gente nasceu para fazer. Ontem eu conversava com a Cris e ela dizia, eu amo o que eu faço. Tem gente que acha que é um caos, um salão de beleza no dia do casamento de uma noiva. Mas para mim, não. Eu me sinto realizada em ver uma mulher bonita, em ver uma mulher saindo preparada para o seu matrimônio. Quando nós estamos assim, nós conseguimos trazer frutos. Nós conseguimos alegrar a nossa vida e a vida de quem está perto de nós. E a graça de Deus é isso. Jesus vem dizer para nós, né, dessa semeadura, que é o nosso coração. A terra, ela é o nosso coração. E aí a presença de Deus, ela é essa semente. A presença de Deus, a palavra de Deus, ela é, porque a palavra de Deus é Deus. Quando nós pegamos no Evangelho de São João, capítulo 1, e o verbo se fez carne, Deus, a palavra se fez carne. Então, quando nós entendemos isso, isso vai mudando o nosso coração, vai nos transformando, né? Essa semente que é a graça,
que é a presença de Deus, nós vamos entendendo que não somos nós que fazemos, é Ele. Porque a terra por si só, ela não produz nada, ela precisa da semente. A terra, você, sozinho, sem a graça de Deus, você não faz nada. Você tem uma vida esforçada e exaustiva. Mas se você tem a graça de Deus, você tem uma vida frutuosa e plena. Grava isso no seu coração. Eu sozinho não faço nada, mas com a graça de Deus eu faço muito. Que é o último exemplo que Jesus usa nesta parábola. A mostarda, a semente da mostarda é a menor de todas as sementes, que produz e faz gerar uma das maiores árvores, que é a árvore da mostarda. É uma das maiores, que depois vai dar sombra. Mas a semente pode ser pequenininha. A semente pode ser pequenininha, mas se ela tiver a força da graça, ela pode crescer e produzir muita coisa. Então que hoje nós possamos pedir a graça de Deus durante todo o nosso dia. Que hoje você possa fazer esse exercício. Deus, eu preciso da tua graça. Não é você que vai dar conta do dia, não é você que vai dar conta do seu casamento, não é você que vai dar conta dos seus afazeres, não é você que vai vencer tudo que você está querendo vencer. É a graça de Deus na sua vida. Que este dia, que esta oração possa te fortalecer cada vez mais e te trazer entendimento. Nós somos a terra. Deus em nós é a semente que produz grandes frutos. Que o seu coração esteja nele e que Deus esteja em você. Amém? Amém? Glória a Deus. Conte com a graça dele. Não seja a Mulher Maravilha. Não seja o homem, o super-herói, o super-homem, né? Mas conte com a graça, né? Seja uma pessoa humilde, uma pessoa branda e assuma. É pela graça que eu vou dar conta de tudo. Amém? Um bom dia com Jesus, Maria e José, gente. E que o seu dia seja cheio da graça de Deus. Deus abençoe. Bom dia.